Olá, que bom que você está assistindo mais um vídeo do programa Abrindo a Bíblia. Hoje temos o privilégio de ter conosco o missionário Jonathan Machado. Seja bem-vindo, irmão Jonathan. Muito obrigado. É sempre um prazer estudar a palavra de Deus. Eu não sei se você já assistiu alguns vídeos anteriores, mas nós estamos em uma série aqui sobre o Espírito Santo e nós já fizemos vários vídeos explicando vários aspectos interessantes sobre o Espírito Santo. O último foi sobre o dom de línguas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre línguas estranhas. É muito comum, né, pessoas aí evangélicas falarem em línguas estranhas. O que a Bíblia fala sobre línguas estranhas? Vamos ver, irmão? Vamos tentar esclarecer nossas dúvidas com relação a isso através da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versos, a partir do verso 2, primeiramente até o verso 4. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Para nós chegarmos a uma correta compreensão de todo o capítulo 14, na verdade, nós temos que analisar um pouquinho de história. Corinto era uma cidade portuária. Uma cidade portuária onde tinha um grande movimento de estrangeiros. Então, diversos estrangeiros passavam por ali, de diversos idiomas, e também diversos conversos passavam pela igreja de Corinto. Então, agora, esses estrangeiros vinham até a igreja e queriam falar no idioma deles dentro da igreja. Queriam orar, queriam se pronunciar dentro da igreja no idioma deles. Tinha essa questão e tinha uma segunda questão aqui que vai ficar bem clara através do estudo da palavra de Deus. Os coríntios, eles não precisavam do dom de línguas e também não falavam outros idiomas. Mas eles ficavam com um pouquinho de inveja dos estrangeiros que vinham ali e falavam em outros idiomas. E eles agora almejavam receber um outro dom de línguas. E conforme nós vimos nos estudos anteriores, o dom de línguas, a manifestação do Espírito é concedida quando há utilidade, quando há necessidade. E o objetivo principal é a pregação do Evangelho. E aqui dentro da igreja, nós vamos perceber que não era necessário. O Espírito Santo não era concedido. Então eles acabaram recebendo um outro tipo de dom de línguas aqui. E o apóstolo Paulo teve que corrigir isso dentro da igreja. Isso não podia continuar dentro da igreja. E nós vamos entender o porquê. E nesses versos que nós acabamos de ler, fala que o que fala em outra língua não fala aos homens. Muitas pessoas entendem de maneira incorreta esse texto aqui, irmão Joel e amigos, achando que está falando de uma língua estranha, que ele está falando de uma língua estranha, por isso que ninguém entende. Mas vamos tentar analisar por uma outra ótica. Não pode ser um estrangeiro aqui? Irmão Joel? Com certeza. Não pode ser um estrangeiro aqui, talvez Por exemplo, nós aqui falamos a língua portuguesa. Sim. Aí na igreja está todo mundo que fala português e entra uma pessoa aqui da China. Mandarim. Né? Mandarim. Aí, se ele falar versos da Bíblia e etc., só ele está se edificando, porque ninguém o entende. Ninguém mais entende. Né? Entre ele e Deus, ele está sendo edificado. Né? Se ele fizer uma oração, alguém mais vai entender ele? Só ele e Deus. Então, no espírito dele, ele está conversando com Deus, mas ninguém mais vai entender. O versículo 4 fala que ele está edificando-se a si mesmo, ninguém vai entender ele. Então, essa era a realidade da igreja de Corinto. Foi um grande problema, foi necessário o apóstolo Paulo intervir na situação e auxiliar aqui na compreensão. Agora, o apóstolo Paulo começa com todo aquele tato, com toda aquela sabedoria, o amor cristão também, tentando resolver a questão. E ele começa a falar: eu gostaria que todos vocês falassem outros idiomas, eu gostaria que vocês tivessem essa habilidade. Né? Mas existem outros dons. O Espírito Santo vai se manifestar em vocês conforme a necessidade, não tenham pressa. E ele começa, a partir do verso 6, dando algumas orientações a respeito da necessidade de tudo que você fala
chegar a algum objetivo, ser claro. Olha o versículo 7 até o 8. O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta ou na harpa? Porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Se você pega, vamos trazer para a nossa atualidade, se você pega um violão e começa a fazer barulho ali, irmão Joel, alguém vai entender a música que você está tocando? De jeito nenhum. Agora, se é um mestre, é uma pessoa que sabe tocar o instrumento e começa a dedilhar, tocar a música bem direitinho, ela começou, deu as primeiras notas, você já sabe a música que ela está começando a tocar. Então, o apóstolo Paulo começa a nos auxiliar a entender isso aqui, ó. Tem que emitir um som que seja distinto, tem que ser reconhecido. E o versículo 8 ele fala, se a trombeta der o som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então, se aquele que toca a corneta lá, na hora que é para se preparar para a batalha, ele tocar a corneta que é a hora de descanso, o que vai acontecer? O inimigo vai vir e vai pegar ele despreparado. E na sequência ainda, o versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Então, para aqueles que estavam, infelizmente, fingindo, ou talvez falsificando, ou recebendo um outro dom de línguas, eles estavam falando palavras que não eram bem inteligíveis. E agora, o apóstolo Paulo dá um puxãozinho bem de leve neles e fala, ó, se com a palavra, com a língua, vocês não produzirem palavras bem inteligíveis, então como que alguém vai entender o que vocês estão falando? Então, vocês vão estar falando ao ar, estão perdendo tempo, porque o que vocês estão falando não vai alcançar objetivo nenhum. E no versículo 10... Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo e nenhuma delas sem sentido. E aqui o apóstolo Paulo agora dá um apertão um pouquinho mais forte. Ele fala, meus amados, tem diversos tipos de idiomas no planeta e todas elas têm algum objetivo. Elas alcançam algum objetivo, têm compreensão, elas chegam a algum lugar. Então nós devemos utilizar bem as nossas vozes e principalmente quando é o objetivo é a pregação do evangelho. Não podemos utilizar palavras que não são compreendidas. Se nós utilizamos palavras que ignoramos o sentido da voz, como falo na sequência, então nós somos apenas bárbaros, estrangeiros, ninguém vai nos entender. E o apóstolo Paulo começa a falar na sequência, diz que ele fala outros idiomas. Versículo 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua diferente. Diferente, né? Na minha versão fala em outra língua. Então aqui o apóstolo Paulo, ele contou uma grande verdade. Ele falava vários idiomas. Ele teve o privilégio de estudar vários idiomas. Até quando a gente repara a história dele, chega um momento que ele está conversando com um cidadão romano, com um centurião, e ele está falando latim. E de repente ele começa a conversar em grego, e daqui a pouco ele muda para o hebraico. Ele tinha facilidade, ele falava em diversos idiomas. Mas aqui ele fala uma grande verdade também. Ele fala, eu prefiro, quando eu for na igreja, falar apenas 5 palavras que sejam do meu entendimento e que vocês possam ser edificados, do que quantas mil? 10.000. Do que 10.000 palavras em outro idioma. Por quê? Ninguém vai entender nada. Eu prefiro falar poucas palavras aqui que vocês possam entender, que possa ser para edificação da igreja, do que falar milhares de palavras e ninguém entender nada. E agora ele vai forçando um pouquinho mais. Há um texto que nós já lemos no estudo passado, mas nós vamos relembrar, está no versículo 22. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes.
Aqui o apóstolo Paulo, em todo o capítulo 14, se você tiver tempo, leia todo o capítulo. Ele começa a exaltar dentro da igreja o dom de profecia em vez do dom de línguas. E aqui no versículo 22 ele deixa bem claro que o dom de línguas não é um sinal para os fiéis, não é um sinal para os crentes, aqueles que já estão conversos, mas para os infiéis, para os descrentes, aqueles que não receberam o evangelho ainda. Então, para eles sim seria necessário, não para aqueles que já têm todo o conhecimento dentro da igreja. Aí, versículo 23 fala ainda se pois toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Vamos abrir um parênteses aqui e vamos aplicar isso à nossa realidade. Irmão Joel, será que não existe diversas igrejas, diversas pessoas que talvez na inocência estão utilizando o dom de línguas de maneira incorreta hoje? O que o irmão acha? São dois aspectos, né? Um aspecto é falar um idioma diferente, né? Uma nova língua, um idioma diferente, falar aqui numa igreja que todo mundo fala português, a pessoa vinha aqui falar francês, sei lá, um outro idioma, que ninguém vai entender. De acordo com o que está escrito aqui, isso não deve acontecer, porque não vai edificar a igreja, ninguém vai entender. E uma outra coisa, assim, mais agravante, é falar, não é um novo idioma, uma nova língua, mas falar uma língua estranha. Estranha, desconhecida. Uma língua que ninguém... Não é idioma nenhum. É uma língua estranha. Enrolar a língua e começar a falar um negócio aí. Porque isso não é o dom, né? Não é o dom de línguas que a Bíblia apresenta, né? Que é dado pelo Espírito Santo. Não é esse o dom, né? Esse falar línguas estranhas. Então... Isso é uma coisa atrapalhada. Um dos estudos anteriores, nós falamos justamente sobre um falso espírito que tem operado. Não foi, irmão Joel? Exatamente. Nós falamos justamente sobre um falso espírito. E ele tem se manifestado de diversas maneiras, inclusive sobre um falso dom de línguas também, que tem atuado de maneira muito grande hoje em dia. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que dentro da igreja não é o local apropriado, pelo menos para o verdadeiro dom de língua se manifestar. Então ele fala, se toda a igreja estiver reunida num lugar e todos começarem a falar em outras línguas, o que vai acontecer? Confusão, aquela bagunça total. Agora, tem algum versículo da Bíblia que fala sobre línguas estranhas? Porque todos os versículos que nós lemos até agora estão falando de uma nova língua, um novo idioma, né? Que é o dom que o Espírito Santo dá. Mesmo esse dom de falar uma nova língua, um novo idioma, não deve ser falado assim na igreja, né? Porque não vai edificar ninguém na igreja. Agora, tem um versículo da Bíblia que fala de língua estranha mesmo? Interessante, tem Isaías 33, no verso 19. Fala a respeito de um povo de fala diferente, de fala estranha, né? Que eles não devem continuar. Não verás mais aquele povo feroz, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Interessante que nessa profecia aqui de Isaías, fala que esse povo que fala de fala obscura, que não tem compreensão, eles não seriam mais vistos, eles seriam extintos. Deixa de existir. Eles vão deixar de existir. Porque notem que todas as vezes que Deus se comunicou com o ser humano, ele se comunicou de uma maneira compreensível. Foi isso ou não foi? É o que você concorda comigo? Todas as vezes que Deus se manifestou ao ser humano, ele se manifestou de maneira compreensível. Os anjos, quando conversaram com o ser humano, de maneira compreensível, de uma forma que a mensagem pudesse ser entendida. E essa é a vontade de Deus, que a sua mensagem seja sempre compreendida, sempre de uma maneira clara, compreensível. Agora, para finalizar este ponto aqui, ainda em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 27 e versículo 28, o apóstolo Paulo agora fecha de uma maneira só
toda a questão. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2. Quando muito, 3. 1 de cada vez, e haja quem interprete. Mas, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele fechou essa questão, este problema em Corinto, desta maneira. Ele falou, ó, se houver necessidade, alguém quiser falar em outro idioma dentro da igreja, tem que ter um tradutor. Fala 2, quanto muito 3 por culto, 2 ou 3 por culto, deve haver um intérprete. Que na nossa língua hoje a gente fala tradutor, né? Tradutor. Se não houver um tradutor, alguém que possa traduzir o que aquele estrangeiro está falando para o idioma comum da igreja, se não houver, a ordem da palavra de Deus é que ele esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Uhum. Porque caso contrário, a igreja vai virar uma confusão. Ninguém vai entender o que ele está falando, vai distrair a atenção, vai tirar a atenção de Deus. Não vai ter nenhum benefício para a igreja. Aquele momento é de adoração. E o Deus que nós adoramos, ele requer uma adoração com reverência, com respeito. Isso está bem claro no versículo 33. Vamos ler para nós? Porque Deus não é Deus de desordem. Em outras versões fala, não é Deus de confusão, mas sim de paz. Então, o Deus bíblico, o Deus que nós adoramos, ele não gosta de confusão, ele não gosta de desordem. Ele é um Deus de paz. Ele gosta que quando alguém fala, todos possam compreender. E se está todo mundo falando ao mesmo tempo e cada um falando no idioma, ninguém entende nada. E a adoração a Deus fica perdida e Deus é desrespeitado. Então, a ordem correta é essa aqui. Se for estrangeiro, olha só como Paulo fechou a questão. Se fosse um estrangeiro, ele ia falar na igreja? Apenas se houvesse tradutor. O verdadeiro dom de línguas, conforme os estudos anteriores que nós vimos, ele não seria manifesto aqui. Uhum. Esse falso dom de línguas, como nós vimos também em Isaías 33, 19, esse povo de fala obscura que estava sendo manifesto aqui em Corinto, havia tradutor para eles? Alguém podia traduzir o que eles falavam? Ninguém podia traduzir. Ninguém entende. Então, de qualquer modo, eles também não poderiam falar na igreja. Uhum. Então, dessa maneira, o apóstolo Paulo fechou a questão e recomendou que todos adorassem a Deus com reverência, que não faltasse com a reverência na casa de Deus. Muito bem. Irmão Jonathan, nós o agradecemos de compartilhar esse assunto conosco. Eu espero que esse assunto tenha ficado claro para você. Línguas estranhas, tem isso na Bíblia? Tem. Um único versículo que tem na Bíblia falando de línguas estranhas e diz que o povo que fala essa língua estranha que ninguém entende, esse povo vai deixar de existir. Então isso aí não é um dom do Espírito Santo, não é um dom dado por Deus, não é isso que está na Bíblia. Então isso aí é uma coisa falsa, é uma contrafação que existe, não fique iludido com isso. Então fica o nosso alerta, eu espero que esse assunto tenha ficado claro para você. E se ficou claro para você, compartilhe com outras pessoas. Dê o seu joia, se inscreva neste canal e aperte no sino para ser avisado quando chegar o próximo vídeo.